Bom dia, pedindo a sabedoria do Pai, muita paz para todos vocês. Que Jesus nos abençoe abundantemente. Se esse trabalho é bom e pode ajudar alguém, por favor, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigada. Hoje nós vamos terminar Gênesis 32, de 22 a 32. E o título é Saia dessa batalha para não perder. Não importa o quanto poderoso você é, se você é o comandante das armas brasileiras, se você é o comandante do exército, se você é Bolsonaro, é Putin, se você é o próprio Biden, presidente dos Estados Unidos, não importa. Todos esses presidentes têm que deixar essa batalha, porque senão eles vão perder. Veja que uma história muito interessante na Bíblia acontece hoje. Nós vamos discutir sobre isso, é sobre Jacó. Jacó disse que ele passou uma noite lutando contra Deus e que ele venceu. Mas será isso possível? Jacó, um simples ser humano, vencer a Deus? Vamos primeiro à palavra de Deus para conferir se isso é possível. Leitura de Gênesis capítulo 32, versículos de 22 a 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Deus acabou mudando o nome de Jacó para Israel. Israel significa agarrador de calcanhares, significa também o lutador de Deus, aquele que luta de Deus, o príncipe de Deus. Tem várias traduções aí, mas vocês já entenderam. E de onde originou esse nome Israel? Desde que ele e o seu irmão Esaú estavam no ventre de sua mãe, eles já começaram essa rivalidade entre eles. E quando Esaú estava nascendo, Jacó agarrou no calcanhar dele para sair junto.
E veja que daí originou esse nome Israel. Jacó é filho de Isaque e Rebeca, que eram filhos de Abraão e Sara. Então Jacó é neto de Abraão. E Jacó foi escolhido por Deus para levar a descendência abraâmica para frente. Jacó, desde o princípio, tem esse caráter de querer vencer por si só. Ele é um lutador, mas ele nem sempre usou Deus nas suas lutas. Foi uma luta sozinha e muitas vezes pecaminosa. Ele lutou contra o seu pai e o venceu. Ele lutou contra o seu irmão Esaú e venceu. Ele lutou contra o seu tio Labão e venceu. Ele lutou também com as suas 2 esposas e venceu. E agora está relatando aqui que ele lutou a noite toda com Deus. E ele não queria deixar Deus ir sem que lhe desse a bênção. O primeiro desentendimento dele com o seu irmão Esaú foi porque ele queria as bênçãos do pai, e é a bênção para levar a descendência abraâmica para frente. E também com essas bênçãos ele seria o chefe de todos os bens da família, porque Isaque estava rico naquele tempo. Jacó era muito egoísta. E esse homem egoísta para Deus deveria desaparecer. E eu acho que essa é a principal razão em que Deus está mudando o seu nome para Israel. Esse homem que Jacó lutou a noite toda foi identificado primeiramente como um anjo e também como Deus. E Jacó diz ter vencido a luta. Mas essa é a minha pergunta desde o início: como é que pode um ser humano vencer uma luta contra Deus? Isso não é possível, mas essa história está sendo relatada do ponto de vista de Jacó, não do ponto de vista de Deus. Jacó realmente achava que ele tinha vencido Deus naquela luta. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque nós sabemos que apenas um anjo matou 185.000 pessoas em uma noite. Vou colocar em seguida para vocês. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Segundo Reis 19, versículo 35. Na verdade, Deus deixou Jacó vencer. Mas daí Deus deu uma lição a Jacó, porque ele não queria destruir Jacó por causa dos planos que ele tinha para ele. E Deus conhecia Jacó interiormente de uma maneira que nós não conhecemos ninguém. Nós não sabemos a capacidade de mudança de ninguém para o bem ou para o mal, mas Deus sabe. Deus vê a pessoa melhor que qualquer teste que a gente tem aqui na Terra para detectar as doenças. Não, Deus vê tudo, absolutamente tudo na pessoa, do passado, do presente e do futuro. Então, Deus deixou que ele tivesse a impressão que ele tinha ganhado essa luta, mas na realidade não tinha ganhado. Agora veja que aí entra a falta de conhecimento de Jacó. E o conhecimento dele era muito limitado da palavra de Deus, porque naquela época ainda não existia. A Bíblia estava começando a ser formada pouco a pouco. Vejam a seguir o que é que Oséias está falando sobre essa luta entre Deus e Jacó. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Oséias 12, versículo 3. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus, e Deus falou com ele.
Oséias 12, versículo 4. No final da luta, Deus feriu o tendão ciático de Jacó. E isso tem um significado muito grande, porque atravessa a perna toda. E depois disso, Jacó começou a mancar e com certeza muita dor. Ele ia ser considerado desabilitado daí para frente. O que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando na humildade de Jacó. Jacó precisava ser um pouco mais humilde. Ele precisava de receber as bênçãos de Deus, de trabalhar mais com Deus, deixar de agir por si só, mas ter Deus como a pessoa que dirige os seus passos. Principalmente numa missão dessa, Deus queria que Jacó trabalhasse com ele. Nós podemos concluir dessa história muitas coisas, e uma delas é que nós precisamos do perdão de Deus. Veja a situação de Jacó. Jacó estava ali desesperado, aguardando que o irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens, e ele não sabia se o irmão iria matá-lo ou não. Veja que situação. Então Jacó dependia da mudança de coração do seu irmão Esaú para perdoá-lo. Mas Jacó, com toda a sua arrogância, ele não podia controlar isso. Apenas Deus poderia fazer essa mudança em Esaú. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos nessa história. Outra coisa que nós aprendemos com essa história é que Deus valoriza a perseverança. Em que Jacó veio para a Mesopotâmia e ele gostou de Raquel, ele trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel. E daí ele continuou com o seu tio por mais 6 anos. Então, um total de 20 anos ele serviu a Labão. E agora ele estava de retorno à sua terra natal com todo esse problema em suspense com o irmão. Antes de encontrar o seu irmão, ele passa uma noite lutando com Deus e não queria deixar Deus ir se não lhe desse a bênção. Veja que desde o começo da história, Jacó entrou em todo esse problema porque ele queria as bênçãos do irmão. E agora, novamente, ele está lutando com o próprio Deus, que ele quer as bênçãos que pertencem a ele. Mas veja que Deus lutava com ele, não por lutar por si só, por causa do caráter, por causa da falta de entendimento de Jacó. Porque, na realidade, se a gente analisar toda a vida de Jacó, a gente vai ver que Jacó não merecia essas bênçãos. E aí está toda a luta de Deus, e a resposta de Deus foi um ferimento no seu nervo ciático. Isso significa que as bênçãos viriam depois da humildade. É essa a conclusão que eu faço do estudo de hoje. Eu falei no começo, saia dessa batalha para não perder. E falei com Bolsonaro, com Putin, o poderoso Putin que destrói tudo. Mas ele não pode contra Deus. Estados Unidos falam que é uma potência, mas também não pode contra Deus. Que nós vemos aí que um anjo é capaz de destruir 185 mil numa noite. Imagina o exército de Deus. Sabem quem que é o Senhor dos exércitos que a gente vê aqui na Bíblia o tempo todo? Eu, o Senhor dos exércitos, falei. É o próprio Jesus, ele é o comandante de um exército de anjos no céu. Agora, se um anjo mata 185 mil, não tem nenhum Putin da vida que vai ganhar a batalha contra Deus. Eu já vou falando, aqueles que estão contra Deus,
Aqueles que estão na sua própria vida, dirigindo a sua própria vida com seu nariz arrebitado, achando que é o Senhor de tudo. Não pode contra Deus. Retire dessa batalha que é uma causa perdida. Agora minha gente, eu gosto de lutar com armas poderosas. Eu gosto de lutar do lado de quem vai vencer no final, de quem vai ser vitorioso para sempre. E eu te convido, meu irmão, vamos lutar a batalha do Senhor. Um bom dia para todos vocês, muita paz no seu coração. Vamos aprender com Jacó a ter mais humildade, sem esperar que Deus tenha que vir e ferir o nosso tendão ciático para a gente ver tudo isso. Vamos pedir que Deus ponha clareza em nossos olhos para que a gente veja os nossos erros, a gente arrependa e a gente não peque mais. Bom dia, meus irmãos, paz nesse coração lindo. Amém.